Olá, tudo bem com vocês? Vamos hoje para mais uma aula de matemática, tá bom? Vamos passo a passo, a tia Rosa vai passar as páginas dos livros e vai explicando, certo? Vamos lá? Olha aí, nosso slide, aula de matemática. Hoje nós vamos trabalhar das páginas 137 até a 149. O nosso tema de hoje é subtração com números até 9.999. Subtração, vocês já sabem que é a continha de menos, né? Então, Felipe trabalha em uma lanchonete. Observe o que ele está dizendo. Das 172 laranjas do estoque, já utilizamos 111. Para determinar a quantidade de laranjas que restaram no estoque, calculamos 172 menos 111. Observe algumas maneiras de efetuar esta subtração, utilizando cubinhos, barras e placas, que é o material dourado que vocês já conhecem, não é? Então, o livro está dando várias opções, né, para que vocês possam efetuar uma subtração. Então, no primeiro, representamos o número 172, que é o maior deles, utilizando cubinhos, que são as unidades, as barras, que representam as dezenas, e placas centenas. Retiramos um cubinho, uma unidade, uma barra, uma dezena, e uma placa, uma centena, ou seja, a quantidade correspondente a 111. Terceiro, na página 138, obtemos, assim, o resultado da subtração. 172 menos 111 igual a 61. Podemos também fazer de outra forma, decompondo os números. Eu tenho aí o número 172, tenho uma setinha, indicando que ele vale 1, vale 100, não é? Mais 7 das dezenas, que vale 70, mais o 2 das unidades, que vale 2 mesmo. E o 111, 100 mais 10 mais 1. E aí eles fazem a subtração, começando pelas unidades. 2 mais menos 1, né? 1, 70 menos 10, 60, e 100, tirando 100, não sobra nada, zero. Então, o resultado é igual a 60 mais 1, que é igual a 61. Com o uso do algoritmo, que é a nossa continha, que a gente está mais acostumado a fazer. Vocês vão armar a continha e vão resolver. Primeiro, subtraímos as unidades. No segundo, subtraímos as dezenas. E no terceiro, por fim, subtraímos as centenas. Então, é a nossa continha. Na página 139, vocês estão vendo aí a continha com os termos, né? Minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Portanto, restaram 61 laranjas no estoque. E agora um texto ligado também a ciências, né? Sabor e saúde, vitamina C. A vitamina C é um nutriente indispensável para o nosso corpo, mas não é produzida pelo organismo. Por esse motivo, deve estar sempre presente em nossa alimentação. As frutas cítricas, como a laranja, o limão e o abacaxi, por exemplo, são ricas nesse nutriente. Entre outros benefícios, a vitamina C auxilia a cicatrização de feridas e facilita a recuperação de queimaduras, além de trabalhar com função de imunidade e absorção de ferro. Apesar de importante, pequenas quantidades diárias de vitamina C são suficientes para que os benefícios sejam alcançados. Então, é muito importante a vitamina C para o nosso corpo. Então, vamos chupar laranja, né? Que é uma ótima fruta, um ótimo alimento. Podemos chupá-la ou também fazer um suquinho. E agora vamos para as nossas atividades, tá?
Número 1. Leia as dicas e contorne o número que corresponde à senha do telefone celular de Raul. É um número par, então você já sabe que para saber se o número é par ou ímpar, vocês devem olhar sempre o último algarismo, não é? Podem até brincar de ímpar par, como a gente brincava. Esse número está entre 565 e 795. É um número maior do que o resultado de 985 menos 354. Então, aí vocês têm uma subtração, vocês devem efetuar essa subtração para saber o que eles estão pedindo. Bom, na página 140, número 2, efetue a subtração 3.568 menos 1.345 de maneiras diferentes, completando os itens a seguir com o que falta. Então, decompondo os números. Quando eu decomponho 3.568, esse 3 vale 3.000, que ele está nas unidades de milhar. O 5 vale 500, centenas. O 6 vale 60, dezenas. E o 8 vale 8 mesmo, que são as unidades. Menos 1.345. 1.345. Então, eu tenho o 1 representando 1.000, mais 3, que vale 300, que são as centenas, mais 4, que vale 40, que são as dezenas, mais 5, que são as unidades. Então, vocês vão fazer agora a continha. 8 menos 5, 60 menos 40, 500 menos 300 e 3.000 menos 1.000. Embaixo, vocês vão usar o algoritmo, que é a continha, das duas formas, né? Separados nas ordens e a continha que vocês estão habituados a fazer, tá? E colocar o resultado aí. O número 3, vocês vão efetuar as subtrações a seguir da maneira que preferir. Só que eu acho muito mais fácil vocês armando as continhas, mas temos que ter cuidado ao armar essas contas. Cuidado, tá? Unidades embaixo de unidades, dezenas embaixo de dezenas, centenas embaixo de centenas. A primeira continha eu já armei, tá? Vocês vão armar as outras e vão efetuar, não esquecendo de colocar o resultado ao lado do sinal de igual. Na página 142, temos o número 6. Observe como Helena calculou mentalmente 200 menos 120, tá? Olha como ela fez. 200 menos 120. Ela pegou 20 dezenas menos 12 dezenas, que é igual a 8 dezenas igual a 80. Agora, de maneira semelhante, efetue subtrações mentalmente. Então, eu sempre ensino que é melhor vocês começarem pelas unidades, tá? Subtraiam as unidades, depois subtraiam as dezenas, e por último as centenas e unidades de milhar também. Fica mais fácil para vocês chegarem ao resultado mentalmente, tá? Utilizando uma calculadora, depois que vocês efetuarem tudo, vocês vão verificar se os resultados dos cálculos estão corretos, tá? Só no final, hein, gente? Não é para fazer antes. Primeiro vamos calcular mentalmente, para depois verificar se realmente vocês acertaram. O número 7 está pedindo para escrever no caderno o enunciado de um problema que envolva subtração, usando como tema a imagem ao lado. Isso aí nós vamos fazer depois. Podem deixar em branco, depois faremos, tá? E vamos também entrar em subtração com reagrupamento, que é quando aquela continha, né, que nós usamos de pedir emprestado. Então, diz assim, na página 143, o gerente de uma fábrica de bijuterias anotou em um quadro a quantidade de anéis, pulseiras e colares que havia no estoque, conforme o modelo, olha lá. Então, nós temos um quadro aí, tipo de bijuteria, temos dois modelos, o modelo A e o modelo B. Então, o anel, no modelo A, 257, no modelo B, 163. Pulseira, 295 do modelo A, 192, duas com o modelo B. O colar, 268 no modelo A, 164 no modelo B.
Número 1, com o auxílio de uma calculadora, agora é com a calculadora mesmo, ó, determine a quantidade total de cada tipo de bijuteria no estoque e registre no quadro abaixo. Então, vocês vão fazer agora o total. Vocês vão, na calculadora, somar, né? O 257 do anel mais 163, depois 295 mais 192, 268 mais 164, ok? E vão colocar no quadro. Aí depois, o número 2 está perguntando, que bijuteria havia no estoque dessa fábrica em maior quantidade e em menor quantidade? Então, para saber a quantidade maior e a quantidade menor, nós temos que saber o total. Por isso, vocês vão fazer o total antes e colocar no quadro. E agora vem as explicações também, né? As várias formas de nós chegarmos ao resultado final. Para determinar quantos anéis do modelo A havia no estoque, a mais, toda vez que a gente falar mais, a quantia será de menos. Então, para determinar quantos anéis do modelo A havia no estoque a mais do que os anéis do modelo B, calculamos 257 menos 163. Observe algumas maneiras de efetuar esta subtração, utilizando cubinhos, barras e placas, que é o material dourado. Primeiro, representamos o número 257 utilizando placas, barras e cubinhos. Em seguida, retiramos 3 cubinhos, que são 3 unidades, e 7 cubinhos, tá bom? Também que são unidades, olha lá. Então, vocês vão tirar das 7 unidades, 3 unidades. Então, 7 menos 3 igual a 4. Olha lá, sobraram 4 cubinhos. Segundo passo. Como não podemos retirar 6 barras, 6 dezenas de 5 barras, que equivalem a 5 dezenas, trocamos uma placa, que equivale a uma centena, por 10 barrinhas, 10 dezenas. Olha lá, a placa some e eu acrescento 10 barrinhas. Em seguida, retiramos as 6 barras. Então, 15 barrinhas. Vocês vão tirar 6 barrinhas. Então, sobraram 9 barrinhas, que equivalem a 9 dezenas. Terceiro passo, finalmente retiramos uma placa, que a placa equivale a uma centena de uma, né? Então, vocês estão vendo aí, ó, uma centena. Tirando uma centena, não sobrou nenhuma centena. Então, vamos agora para a página 145, chegar ao resultado final. Quarto passo, obtemos assim o resultado da subtração. 257 menos 163 é igual a 94, certo? Decompondo os números. Da mesma forma que nós vimos na outra subtração, sem o reagrupamento, nós vamos fazer agora com reagrupamento. Olha lá. Quando não temos, vamos pedir emprestado, certo? Então, aqui vocês têm 257, que é igual a 200 mais 50 mais 7, 163, que é igual a 100 mais 60 mais 3. Então, olha quando você vai efetuar a subtração, né? Começamos sempre pelas dezenas. 7 menos 3 igual a 4. 150, se você vai tirar 60, sobra 90. 100, você tirou os 100, não sobra nada. Então, no final, 90 mais 4 é igual a 94. Usando o algoritmo, não é? Que é a nossa continha, que nós fazemos sempre. Primeiro passo, subtraímos 3 unidades de 7 unidades. Obtemos 4 unidades. Segundo passo, como não é possível subtrair 6 dezenas de 5 dezenas, trocamos uma centena por 10 dezenas, ficando com uma centena e 15 dezenas. Em seguida, subtraímos 6 dezenas de 15 dezenas. É quando vocês pedem emprestado. Olha lá, 5, lá nas dezenas. 5, eu não posso tirar 6, então vocês pedem emprestado. Então, agora, na verdade, eu tenho 15 menos 6, que é igual a 9. Se o 2, né, as 2 centenas, emprestou uma centena,
para que ficasse 15 dezenas, eu agora faço, ficou valendo de 1, uma centena. Uma centena menos uma centena, nenhuma centena. Então, por fim, subtraímos as centenas. Então, ficamos com 0. E aí, ao lado, vocês também têm os termos. Minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Portanto, havia no estoque 94 anéis do modelo A mais do que os anéis do modelo B. Vocês aí também vão fazer, né? Vão efetuar as subtrações, armando as continhas. A tia Rosa já deixou até armado, para que vocês possam visualizar melhor e não se confundir, tá certo? Então, na hora de resolver, olha lá, vocês vão fazer aquela perguntinha que eu sempre falo com vocês. O de cima dá para tirar o de baixo? Por quê? Eu não posso começar a continha de menos de baixo para cima, e sim de cima para baixo. Então, eu tenho 513 para tirar 109, ok? Então, vocês começam sempre pelas dezenas. 3, eu posso tirar 9? Não. Então, vamos pedir uma dezena emprestada. E assim vocês vão efetuando a continha, tá? Vocês têm outros exercícios aí também. O número 2, na quarta-feira, Elza levou 319 pamonhas para vender na feira. No final da feira, restaram 56 pamonhas que não foram vendidas. Quantas pamonhas Elza vendeu nesse dia? Então, vocês têm que armar a continha. 319 menos 56, armem a continha em pé e não esqueçam de dar a resposta, né? De acordo com a pergunta. Então, quantas pamonhas Elza vendeu nesse dia? Elza vendeu nesse dia tantas pamonhas, né? Que é o resultado da continha que vocês vão fazer. Depois, sem efetuar cálculos, complete com sinal mais ou menos. Então, vocês vão verificar mais ou menos. Por exemplo, 397 e tenho 213. Se eu tenho o resultado 610, eu aí fiz uma soma ou uma subtração. Aí vocês vão observar, tá? O resultado final e vão colocar o sinalzinho de mais ou menos. No final, vocês podem utilizar a calculadora verificando se vocês acertaram, ok? Na página 147, vocês vão efetuar a subtração 8.732 menos 7.751 de maneiras diferentes, completando os itens a seguir com o que falta. Se vocês tiverem alguma dúvida, basta olhar lá atrás. Mas eu já deixei aí, né, para que vocês verifiquem. Olha lá. O 2 menos 1, fiquei com 1. 130 menos 50, eu obtive 80. 600 menos 600, não fico com nada. 8.000 menos 7.000, 1.000. Deixei aí uma dica, hein? E agora vocês vão efetuar usando o algoritmo, que é a nossa continha que fazemos sempre. Lá embaixo, no número 5, está assim. No dia 9 de agosto, é comemorado o Dia Internacional dos Povos Indígenas, instituído pela Organização das Nações Unidas, que é a ONU. A ideia é conscientizar a população sobre a inclusão dos povos indígenas na sociedade, os quais até hoje, de uma maneira ou de outra, são vítimas de preconceito e exclusão. Além do dia 9 de agosto no Brasil, também é comemorada a diversidade indígena no dia 19 de abril. Ao longo dos anos, a quantidade de etnias indígenas foi decaindo. Em 1500, né, quando o Brasil foi descoberto, havia 1.000 etnias e em 2010 havia apenas 305. Então, qual é a quantidade de etnias que deixou de existir nesse período? Então, vocês vão fazer aí uma continha, né? 1.000 menos 305. Não esqueçam de colocar a resposta final, ok? Olha lá a pergunta. Qual é a quantidade de etnias que deixou de existir nesse período? A quantidade de etnias que deixou de existir nesse período é de, e aí vocês vão colocar o valor que vocês acharam na continha, nessa subtração. Na página 148, temos o número 6.
Na padaria de André, no período da manhã, foram vendidos 212 pães salgados e 176 pães doces. Neste mesmo dia, no período da tarde, foram vendidos 286 pães salgados e 153 doces. Então, prestem atenção. Vamos à letra A. Nesse dia, foram vendidos quantos pães no período da manhã e no período da tarde? Então, vocês têm que voltar lá no probleminha, tá? Então, aqui a primeira continha vai ser uma continha de mais, certo? Vocês vão fazer para obter o resultado do total de pães que foram vendidos, né? Então, vocês vão pegar 212 mais 176 no primeiro quadrinho, que é o turno da manhã, o período da manhã. Depois, vocês vão pegar os 286 mais 153, né, do período da tarde. Vão fazer a continha. Na letra B, é uma pergunta. Foram vendidos mais pães no período da manhã ou da tarde? Então, eu quero a resposta completa. Tá? Foram vendidos mais pães no período... Aí vocês vão ver se foi no período da manhã ou da tarde. Quantos pães a mais? Então, agora vocês vão pegar os resultados e fazer uma subtração, tá? Porque quando a gente pergunta a mais, um tem menos do que o outro, ok? Na letra C, calcule quantos pães salgados André vendeu a mais do que pães doces. Então, aí vocês têm que pegar o total, né, de cada período, para fazer uma continha final, tá? E lá embaixo, vocês vão completar o quadrado mágico a seguir, sabendo que a sua constante mágica é 6.342. Então, para saber o número, né, que está faltando, a quantidade que está faltando, vocês vão ter que fazer várias continhas, tá? Primeiro, vocês vão somar os dois números, as duas quantidades que estão aí. Por exemplo, aí no início, vocês vão ver, somar 2.117 mais 2.102, e do total vocês vão fazer outra continha. Vocês vão pegar 6.342 e subtrair, e ver quanto falta, tá? Então, não esqueça, primeiro vocês fazem a continha de mais, depois vocês vão fazer a continha de menos. 6.342 é o que tem que dar quando somar os três números aí do quadrado mágico, ok? Então, a outra continha de menos. 149 a página agora. Na questão 8, o estacionamento de um shopping tem vagas para 1.245 veículos. No momento, há 262 vagas desocupadas. Quantos veículos estão estacionados nesse momento? Então, para saber essa diferença, vocês têm que fazer a continha também de menos 1.245 menos 262, para saber. Não esqueçam também da resposta. E aí, no número 9, vocês vão escrever um enunciado de uma situação de compra e venda envolvendo uma adição e depois uma subtração, de acordo com os produtos apresentados, ok? Então, vocês vão fazer esse probleminha, que depois eu vou ver o de cada um e vamos trocar entre os nossos coleguinhas. Bom, a nossa aula terminou. Não esqueça de resolver os exercícios de revisão que eu vou mandar nas folhinhas, tá? Nas folhinhas da semana. Um grande beijo para vocês e qualquer dúvida já sabe, podem perguntar à tia pelo WhatsApp. E, se possível, voltem às aulas, tá bom? Um grande beijo.